pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, FATEC, em 2010, e graduação em Ciências Econômicas pela Unesp, em Araraquara, 2018. Mestre em Economia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, aqui em Araraquara também, 2018-2020. Ela tem experiência na área de Economia, Desenvolvimento Econômico, com ênfase em consumo do luxo, instituições e sustentabilidade. Obrigado desde já pela sua participação conosco hoje, Mayara. A palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Bom, como o Lucas já me apresentou, meu nome é Mayara. Eu estudo também a economia feminista, estudo bastante, meus estudos são bem focados no mercado de luxo, que a gente gosta de bater na economia, na microeconomia neoclássica, né? E, bom, eu vou começar minha apresentação, se vocês tiverem dúvida, o Lucas me passa, né, Lucas? Em determinado ponto da palestra, eu gostaria de pedir, se possível, eu quero iniciar uma discussão com todo mundo, né? Quem sentir a vontade para falar. Bom, mas vamos começar aqui. Pessoal, a gente está gravando. Se alguém não quiser a gravação, manda no chat, porque a gente não pode gravar. E a gravação vai ser postada no canal do PET no YouTube. Só me dá um ok, Lucas. Vocês estão conseguindo ver a minha apresentação? Sim, estamos vendo. Perfeito. Ótimo. Bom, pessoal, boa tarde mais uma vez. Hoje eu vou falar sobre economia ecológica, um estudo sobre a metodologia Cradle to Cradle. Muitas vezes eu vou usar o C2C, que é a mesma coisa que Cradle to Cradle, tá? Eu iniciei o meu estudo em Cradle to Cradle porque eu percebi que a preocupação com as externalidades negativas, resumidamente, quando a gente analisa as teorias mais clássicas da economia, como o ciclo de vida do produto, as externalidades negativas são deixadas de lado, né? E elas também, a forma com que a economia ecológica lida com seus restos de produção e etc., ele não está de acordo com o que a gente precisa, ele não está de acordo com a vivência socioambiental que a gente está tendo nos tempos correntes. Bom, como objetivo geral, eu pretendo apresentar a metodologia C2C, ou Cradle to Cradle, como vocês preferirem, e ela basicamente propõe que desde o início da produção, ou seja, desde do planejamento da produção, desde que as coisas estão sendo desenhadas, tem que haver um redesenho o projeto ele tem que ser repensado para que haja a menor forma possível de descarte, de desperdício. Bom, a metodologia ela é baseada no livro Cradle to Cradle, que desculpa, gente, estou com a garganta seca. Criar e reciclar ilimitadamente, do Bergaltin e do McNaught. Como objetivo geral, eu pretendo analisar as contribuições da Cradle to Cradle à sustentabilidade do meio ambiente e se ela consegue se aplicar à realidade que a gente vive hoje. Bom, como hipótese, eu considerei que a gente tem algumas empresas que elas recebem o título de sustentabilidade, só que, na minha opinião, não é uma sustentabilidade completa. A gente tem o caso da Natura, que ganhou em 2018 e sempre ganha o título de empresa sustentável, empresa mais sustentável do mundo. Mas, por exemplo, a gente pode pensar em uma parte que ela tenta ser sustentável, que são os refis dos produtos. Só que aquele plástico que vem no refil até a gente, ele é sustentável? Na visão do Cradle to Cradle, não. E aí eu entendi com os meus estudos que, a contramão do que acontece em grandes empresas, empresas pequenas, elas são bem sucedidas na metodologia Cradle to Cradle. E essas empresas pequenas eu costumo estudar, eu costumo pegar em pequenas de cosmetodologia natural, orgânica e vegana. Porque geralmente elas têm tudo que entra dentro do cosmético, eles são rastreáveis. E, por exemplo, tem uma
B.O.B., que é Bars of Bones, se eu não me engano, que é uma empresa de cosmetologia vegana, orgânica, natural, que ela trabalha só com produtos naturais, e ela eliminou totalmente o plástico dos produtos dela. Bom, como justificativa, o que a gente pode falar? A importância, o desenvolvimento com sustentabilidade, ele é um dos maiores pilares da atualidade. Além disso, a sustentabilidade, ela passou a ser vista como uma forma de inovação. Além de inovação, ela também passou a ser vista como uma forma de competição pelas empresas. Na apresentação do caso, vocês vão entender um pouquinho melhor. Apesar da teoria Cradle to Cradle ou C2C, ela ser pouco aceita no meio acadêmico, na minha opinião, não na minha opinião, mas na opinião dos estudiosos, né, e ela é a que mais se assemelha e que mais se aproxima de uma sustentabilidade completa. Bom, agora vamos para a introdução do que é a Cradle to Cradle, né. Bom, os consumidores e as empresas, elas têm ficado cada vez mais alertas no que o produto que elas consomem ou produzem causam no meio ambiente. E a produção de coisas ecológicas, a gente pode perceber que está cada vez maior. Até empresas que não têm selos verdes, etc., e outros tipos de rotulação, elas buscam se adequar a essa nossa nova realidade. A Cradle to Cradle é uma marca, então, registrada pelo McDonald's e o Walmart, e ela é baseada nos seguintes pilares, desculpa. Os resíduos são iguais a alimentos e devem ser vistos de forma benéfica ao meio ambiente e à tecnosfera, que é o ciclo biológico e ciclo técnico. Assim, os produtos devem ser projetados para não apresentarem riscos à saúde humana, e não só à saúde humana, eles frisam muito a saúde dos outros animais também. Eles nos colocam no mesmo patamar dos outros animais. E que para que possam sempre ser reciclados e que não gerem resíduos. O segundo pilar é o uso da energia renovável, deve ser usado o máximo possível durante a produção. E o terceiro pilar que é a chave da inovação, é projetar produtos tecnicamente diversos, a fim de celebrar a diversidade e evitar designers únicos. Em uma tradução livre, o Cradle to Cradle significa do berço ao berço. E a metodologia foi iniciada em 2002 com uma publicação de McDonald e Baumgarten. E como eu disse anteriormente, o programa Cradle to Cradle, ele diz que é muito importante colocar os seres humanos e os outros animais na mesma categoria. Além de outros animais, eles colocam também a ideia do meio ambiente, da tecnosfera, da biosfera. Enfim, eles falam que qualquer mau uso de material pode ser catastrófico não só para a gente, para nós seres humanos, mas para todas as outras espécies. E se é catastrófico para um, consequentemente é catastrófico para o outro. E aí agora eu tenho uma citação que eu acho bem interessante, que eles dizem que é um sistema social que vai muito além das várias regras que o governo coloca sobre reciclagem. Agora, tem alguns pontos que os criadores da Cradle to Cradle, eles vão contra, que são os modelos existentes agora, na atualidade, né? Então, o primeiro deles é o Cradle to Grave. Cradle to Grave, em uma livre tradução, seria do berço à cova. E aí a ideia são produtos, alimentos, roupas, produtos eletroeletrônicos, móveis. Todos esses produtos, eles vão para um aterro sanitário. E dentro do aterro sanitário, eles não têm nenhuma utilidade. Se eles fossem reciclados, eles poderiam até ter alguma utilidade, mas num aterro sanitário eles não têm. Em comum, esses produtos, eles têm vários elementos, como esforços de produção, de pré-produção, pensamento de como fazer aquilo,
e dinheiro gasto na sua produção, e eles simplesmente são jogados num aterro sanitário, que é uma espécie de sepultura. Porém, eles têm vários materiais biodegradáveis que poderiam se decompor, devolvendo nutriente ao solo, mas quando ele é jogado dentro de um aterro sanitário, isso não acontece. Como eu disse anteriormente, esses modelos, eles são finalmente eliminados em uma espécie de sepultura que não devolve nada para o meio ambiente. A gente pode ver isso bem decorrente nos dias atuais, com o modelo de obsolência programada, que basicamente prega que os produtos eles já são programados para terem um fim, e esse fim não é um fim muito legal. Outra parte que é muito criticada pelo modelo Cradle to Cradle é do tamanho único para todos. O tamanho único para todos, ele é visto, né, como um design único e produção de larga escala. Como exemplo, a gente tem a produção de sabão ou de detergente, né, que não leva em consideração a diferença da água nas partes do mundo. Então, existe a água dura, a água mole. A água dura, ela dissolve com mais dificuldade um determinado tipo de sabão, e a água mole, ela tem mais facilidade de dissolver aquele sabão. Então, os fabricantes, eles ignoram totalmente esse tipo de diferença. E aí, a gente tem um designer universal para todos. E com isso, a gente tem uma maior poluição, porque todos os produtos, eles são projetados para ter a maior eficácia no pior cenário possível. Isso faz com que, se o cenário seja diferente, o produto não se adapte e acabe poluindo muito mais do que ele poderia poluir. Outros aspectos que a gente pode levar em consideração é que a diversidade, muitas vezes, ela é vista como uma força hostil, que ela pode ameaçar metas dentro de um planejamento. Metas dentro de um planejamento, a gente fala basicamente de lucratividade. As abordagens de um designer universal, como eu disse anteriormente, eles não levam em consideração as diferenças culturais e naturais. Ela só quer apenas maximizar o lucro. A gente pode, um exemplo muito claro, construção de uma casa. Você vai, compra um lote para construir sua casa. Existe toda uma biodiversidade lá dentro. Existem animais que vivem, plantas, árvores, etc. O que você faz? Você contrata alguém para deixar aquilo tudo reto. Ao invés disso, a Cradle to Cradle, ela propõe que a natureza já existente, ela seja acomodada para fazer parte da sua casa. Porque assim, você constrói sua casa, aí você vai lá e planta uma grama que não existe na sua região. Aí nasce uma plantinha amarela e você fala, que lindinho. Né? Mas você esquece que você desmatou tudo que ali estava presente antes de construir sua casa. E eles levam essa ideia para a monocultura. Né? Segundo eles, a monocultura ela causa erosão, poluição e destruição dos habitats naturais de várias espécies. Acaba com a riqueza do solo. E isso tem que ser revisto, né? A gente precisa entender que manter o solo original, manter o solo rico, diverso, é muito interessante. A gente não precisa ir muito longe. Aqui a nossa região, a região da minha cidade original também, que chama Ariranha, ela é bem tomada por usina de açúcar e álcool. Então, a produção de cana lá é gigantesca. E eu me lembro de quando eu era mais nova, as paisagens eram diferentes. Tudo foi aterrado. E a produção de cana, né, é gigantesca. E a gente sabe também que a produção de cana, ela deixa o solo pobre. Isso é um problema gigantesco para a metodologia Cradle to Cradle. Como eu disse, existe uma drástica redução
em toda a riqueza do solo quando se produz em monocultura. Em um sistema assim, ele não consegue se manter sozinho, ele necessita de outras forças como pesticida para atingir suas metas, criando, mais uma vez, como eu disse, um solo cada vez mais pobre e poluído. Agora eu gostaria de apresentar um Cradle to Cradle em prática, né? Coisas que já foram feitas com o Cradle to Cradle. Um dos pontos do Cradle to Cradle é entender que um nutriente biológico é um material ou produto que seja projetado para retornar ao ciclo biológico. É literalmente consumido por micro-organismos no solo e por outros animais. Eles usam a palavra até comer, né? A ideia é que os micro-organismos, eles comam o que foi jogado no solo. Segundo a ideia deles, dos autores, muitos produtos poderiam já estar sendo produzidos assim, mas ainda não são. Porque na minha imaginação existe uma certa preguiça, um preconceito de que novas tecnologias seriam muito gastosas, né? Enfim, agora o que eles pregam é a produção de embalagens inofensivas. Um caso real que aconteceu com a empresa deles, né, da aplicação do Cradle to Cradle, é o modelo da Design-Tex, que é uma subdivisão da Steelcase, que é uma produtora de tecidos, uma produtora têxtil, da Suíça, uma fábrica da Suíça. Então, nos anos 90, os autores foram chamados para desenvolver um novo tecido, que fosse mais biológico, né? E, inicialmente, a Steelcase, ela deu a ideia de compor um tecido composto por PET e por algodão, né? Só que, ao longo dos estudos, foi entendido que o PET, a garrafa PET, quando você usava o tecido, ele poderia soltar micropartículas que as pessoas poderiam ingerir ou respirar, e essas micropartículas são tóxicas para o ser humano. Além disso, quando você misturava PET com algodão, você não conseguia retirar o algodão para ser reutilizado. Então, a visão de que o produto se tornaria, pós-uso, um alimento para os outros animais, um alimento para o solo, já estava descartado. E aí surgiu mais um problema. Na verdade, surgiu mais um problema que, assim, a Suíça, ela argumentava que as rebarbas desse produto, ele não poderia ser queimado e nem deixado na Suíça. E aí surgiu um grande paradoxo. Eles queriam que os produtos, que poderiam até ser vendidos como materiais seguros, fossem enviados à Espanha. E aí, segundo os autores, isso seria só prolongar, só mudar de lugar de onde a poluição seria gerada. E isso não era interessante para eles. Então, o que eles fizeram? Com muitas pesquisas, eles desenvolveram um tecido que poderia até ser comido pelo ser humano. Um tecido composto por lã e composto por materiais de plantas que foram produzidas sem agrotóxico. Então, aí a gente já vê que é todo o processo produtivo repensado. Então, eles começaram a entrevistar pessoas que usavam cadeiras de rodas e entenderam que o assento da cadeira de rodas, o pano da cadeira de rodas que eles usavam não era interessante. E eles necessitavam de um tecido que respirasse, que não esquentasse no calor, não esfriasse no inverno. E aí eles fizeram esse misto de plantas com misto de lã. Aí começa mais uma fase complicada para o processo de desenvolvimento, que era todos os produtos químicos que eram usados principalmente ao pintar esse tecido, né? E todos os outros processos que eram feitos durante o próprio tecido. E aí, com muito estudo, muito trabalho, eles
deixaram de usar 8.000 produtos químicos na produção dessas cadeiras. Inicialmente, a ideia é que o produto, que o trabalho ele seria laboroso, mas na verdade ele se mostrou um trabalho extremamente positivo e que ele resolveu muitas outras coisas. Então ele foi um resolvedor de problemas, ele foi um multi-resolvedor, ele foi um resolvedor de multiproblemas. Eles falam que após a produção do consumo, após a produção do tecido, na Suíça, alguns fiscais ficam lá fiscalizando exatamente como é essa produção, o que os afluentes, o que a água que sai dessa produção, qual é a qualidade dela. E chegou a um ponto que os fiscais eles achavam que que não estava produzindo nada, que estava tudo desligado, porque a água saía mais limpa do que ela entrava. E ia para os afluentes, e essas águas, né, esses afluentes, iam totalmente saudáveis, voltavam totalmente saudáveis para o seu ciclo biológico. E aí, depois disso, eles notaram 4 efeitos positivos. Os empregados dessa fábrica tinham várias salas que ficavam estocados produtos químicos. Esses produtos químicos pararam de ser usados e esse estoque, essas salas de estoque ficaram livres para que esses trabalhadores pudessem se divertir, tomar um café, tirar um cochilo e coisas do tipo. Além disso, também, vamos falar sobre sala, houve a eliminação de centenas de papeladas que comprovavam a regulamentação daqueles produtos. Os funcionários eles puderam deixar de usar luvas e máscaras porque os produtos químicos estavam totalmente eliminados da produção. E os produtos foram bem sucedidos, né? Que eu acho que essa é a parte mais importante que as empresas mais se interessam. E o mais interessante que me choca é que no fim, quando alguém está lá com a sua cadeira de roda, achou que o tecido não está mais legal, quer trocar o tecido. Você pode simplesmente tirar seu tecido da sua cadeira de roda, jogar no chão. E aí os micro-organismos, eles simplesmente vão comer esse tecido. Aí outra parte importante do Cradle to Cradle é sobre o nutriente técnico, né? O nutriente técnico, ele é um material ou produto projetado para retornar ao seu ciclo técnico, ao metabolismo industrial do qual provém. E aí a gente tem um exemplo bem antigo, né, que nem existiam essas metodologias ainda, em que o Henry Ford, ele teve sua primeira super reciclagem. Na produção dos caminhões as caixas que embalavam esses caminhões, após chegar no destino, eles viravam assoalho dos veículos. E aí eles têm mais um projeto que está em andamento, que é o caso das cascas de arroz coreano. A casca de arroz coreana, ela é utilizada para embalar produtos de som e eletroeletrônicos que vão para a Europa. Dentro da Europa, esses produtos são reutilizados e compõem tijolos, né? Então, o custo do frete não existe, porque já está incluso nesse envio para a Europa, nesse envio desses produtos eletroeletrônicos. E as cascas, eles eliminam totalmente o conceito de desperdício e de eliminação. Bom, a parte teórica é mais ou menos isso. Agora eu vou apresentar para vocês um esquema de como a ideia do ciclo biológico ele é feito, e aí eu quero abrir para discussão. Depois eu vou apresentar o ciclo técnico e quero abrir novamente para discussão com vocês. Então, o ciclo biológico, como é que a gente faz? Aqui a gente tem um produto, que é a camiseta. A camiseta, ela, nessa ideia, é produzida a partir de produtos vindos da planta, de insumos vindos da planta. Ela vai para a produção, ela vai para o uso,
Aí ela tem o descarte biológico, e do descarte biológico ela tem o que eu falei para vocês, que ela vira nutriente para a biosfera. Então, a gente começa dividindo aproximadamente o que a gente quer que o produto durante o uso seja consumido, dispersado ou desgastado, ou se ele vai permanecer intacto. Agora, só um minutinho, vou voltar para vocês. Eu estou aparecendo? Sim, tá aparecendo. Tá, agora eu queria que vocês me falassem qual tipo de produção que vocês acham que se encaixa nessa produção do ciclo biológico, se vocês conhecem alguma coisa que já existe que é assim. Quero abrir tipo um brainstorm mesmo para a gente entender, para vocês entenderem e para eu entender se vocês acharam, enfim, conseguiram pensar em alguma coisa. Eu mesmo não consigo pensar em nada com esse exemplo. Como que a gente recicla uma camiseta? Doideira. Sim. Porque aquela camiseta, ela não é feita nos formatos que a gente conhece. Tem algumas empresas aqui no Brasil, inclusive, que elas já fazem camisetas orgânicas, né? Que são... É sempre muito, muito junto o orgânico com o vegano, nesse caso, quando a gente fala. Porque não... Acho que até o Cradle to Cradle, ele fala isso, né? Que não dá para separar uma coisa da outra. Não dá para separar a vida animal da vida humana. Não dá para separar a vida das plantas da vida humana. Sim, a gente está no mesmo barco, né? Pedro Schonenberg perguntou: a produção de embalagens retornáveis ou sacolas plásticas biodegradáveis? A produção, esse tipo de produção, ela atinge, entre aspas, o Cradle to Cradle. Ela não consegue ser completamente perfeita. Porque durante a produção a gente tem as famosas rebarbas, né? E outra coisa, a gente precisa analisar a produção, porque a gente não sabe como é a água que sai. Como eu disse, a ideia é que que a produção ela seja repensada, a pré-produção, né, o projeto ele seja repensado. Então a gente teria que ter um conhecimento disso. Eu sempre penso nisso, falei no começo da apresentação, nos produtos orgânicos de cosmetologia natural, que são feitas por pessoas em casa mesmo, assim, ou numa pequena fábrica. Para mim é o que mais se aproxima. Luiz Antônio Matilde pergunta: geralmente a reciclagem que fazemos é dar outro uso às camisetas velhas, como transformar em sacolas, bolsas ou mesmo pano de chão. Vale? Vale, entre aspas, vale, mas não vale, porque depois que ela virar outra coisa, ela não vai retornar ao solo. Né? A camiseta, você está lá usando de pano de chão, o pano de chão ficou ruim, vou jogar fora. Ela não vai retornar como alimento ao solo. Então, segundo a teoria Cradle to Cradle, não vale. Realmente tem que ter a gente tem que repensar e redesenhar projetos, né? De como as coisas são feitas, para onde elas vão, para onde elas deveriam ir. João Victor Hermida: nessa teoria, produtos animais não poderiam ser utilizados de jeito nenhum, como a lã, por exemplo? Eles usaram no caso da Steel, um minutinho, esqueci o nome. No caso da Zynetex, eles usaram lã. Mas, mesmo assim, tem toda uma regra de como consumir, de como conseguir essa lã. São animais que são criados soltos, com responsabilidade, vamos colocar assim, se é, né? Não são animais que vão para abate, então tem toda essa preocupação geral. Mas pode usar, sim, produtos de origem animal, sim. Não é descartado. Eu tenho uma pergunta, nessa linha também. Atualmente a gente tem o caso do McDonald's, que substituiu os canudos de plástico pelo canudo de papel, que ninguém gosta daquilo e ainda tem muito plástico na produção. Então, e o McDonald's é gigantesco, né? Ele poderia ter mais esforço para adentrar mais no Cradle to Cradle. Então, você acha que
Você apoia mais as iniciativas das pequenas empresas porque as grandes empresas elas não têm interesse em fazer isso ou porque é muito caro para elas? Caro não é, porque no final eles se mostram, eles se mostram um projeto pagável, sabe? Você consegue eliminar um monte de coisa. Por exemplo, no caso que eu citei, eles conseguiram eliminar vários produtos químicos da produção deles. Então, deixaram de gastar milhares de euros com a eliminação de alguns produtos químicos. Não é que eu acho, é que as empresas grandes, elas estão mais preocupadas com a lucratividade, né? São poucas, algumas empresas grandes estão sim preocupadas com o meio ambiente. Mas eu acredito que no caso do McDonald's é uma coisa um pouquinho de fachada, sabe? Assim, vamos entrar nessa onda. Mas eu acredito que elas deveriam. E também acredito que elas podem aprender muito com empresas pequenas, né? Muito, com essa conscientização de ambiente humano, ambiente animal. Mas eu acredito que é isso, é bem isso que você falou mesmo, é preguiça. Engraçado que os países que mais apoiam o Cradle to Cradle e que tem estudos no Cradle to Cradle é a Holanda e a Suíça. E segundo os autores, eles acham que a Holanda, eles têm interesse no Cradle to Cradle porque as pessoas pensam mais nas outras. Faz sentido também. Se der algum problema com o mar, leva a Holanda embora, né? Exatamente. Patrícia Ferreira se inscreveu. Acho que ela vai ligar o microfone para perguntar. Boa tarde. Eu ia falar exatamente do que vocês já tinham comentado, né? Sobre essa diferença entre as empresas grandes, que possuem recursos financeiros gigantes para investir em tecnologia e inovação e fazerem isso de forma mais rápida e efetiva, e pequenos produtores, comerciantes. E aí eu estava lembrando sobre shampoos e condicionadores sólidos, em que eles não fazem espuma, porque a espuma, detergente, né, não é benéfico, eles são levados pelo ralo e isso não faz muito mal para os mares, e que eles não têm embalagem, né, porque já que eles são sólidos, você usa e você não precisa colocar em algum lugar. Então, eu acho que eles se encaixariam muito bem nisso, né? Sim, com certeza. Eu até citei a B.O.B., né, a Bars of Bars, que eles não fazem uso de plástico. É bem isso mesmo. Você pensou no ponto que eu também penso. Então, aí o meu outro comentário, né, seria que eu acho hoje em dia muito difícil as pessoas, a população em geral, saber distinguir entre uma empresa que realmente busca sustentabilidade e uma que só utiliza esses certificados em prol do meio ambiente para fins econômicos, né? Então, para conquistar essa população, esse público-alvo, porque existe um marketing muito forte. Então, se pudesse também se comentar como que acessar, né, chegar a isso mais fácil para a população, para que elas saibam distinguir. O Cradle to Cradle, ele é muito novinho ainda, né? Ele está engatinhando, é de 2002. Para ser uma metodologia aplicável, eu acredito que quase ninguém ouviu falar de Cradle to Cradle, ou se ouviu foi uma coisa bem engatinhando. Olha, aí você me pegou. Eu acho que conhecimento, né? Por exemplo, essa palestra a gente já planta uma sementinha, né, para as pessoas entenderem. Mas realmente o marketing ele é pesado e eu acho pesadamente que as empresas elas usam o título de sustentabilidade sem serem sustentáveis. Mas é aquela velha coisa que a gente já sabe, é só o conhecimento, a transmissão de informação que vai mudar a nossa cabeça. Não tem muito outra coisa. Tem mais 3 perguntas aqui. Você vai voltar a apresentar daqui a pouco, porque a gente responde essas e depois você volta a falar. Isso, perfeito. Beleza. Pedro Schonenberg perguntou: e aquelas garrafas de refrigerante e cerveja que dá para devolver e receber nos refil, se encaixa? Pois seria pensado pela própria empresa o retorno, mas aí entramos de novo no problema do uso da água, né?
Exatamente. Ela não se encaixa na Cradle to Cradle. Não se encaixa. Se encaixa em outras teorias de economia ecológica, mas na Cradle to Cradle, infelizmente, não, porque a Cradle to Cradle o que eles mais frisam, o que é mais frisado mesmo, muito forte, é o produto voltar para o solo, o produto ser um alimento do solo. Então, não se encaixa. É um pouco difícil, né? A gente expandir a cabeça, tirar algumas barreiras que a gente tem, né? Ver de uma forma diferente. Então, não. Realmente, Cradle to Cradle é muito mais amplo, muito mais complexo do que uma reciclagem. E aí a gente já entra na pergunta do Vitor Okada. O Cradle to Cradle não é necessariamente apenas reciclar, e sim produzir de forma a diminuir os danos ao meio ambiente ou que beneficie a natureza de alguma forma? Por exemplo, um carro que purifique o ar se encaixaria nessa definição? Sim, é isso mesmo. O Cradle to Cradle, ele é uma forma de... Ele não é só o produto final, ele é uma forma de produção, uma forma de pesquisa, uma forma de inovação. E sim, um carro, teríamos que ver como que é a produção do carro, que tecido que ele usa, né? Vamos supor, se ele usasse esse tecido que eu comentei aqui, né? E todas as outras partes que compõem os componentes do carro, processos químicos, que a gente sabe que carro tem bastante. Mas vamos pôr que é só um carro que purifique o meio ambiente. Sim, sim. Só que a gente tem que pensar no pós-produção também desse carro. A gente tem que pensar que ele tem que servir como um alimento para o solo. Por exemplo, a roda desgasta e a roda vai poluir. Então, teríamos que refazer todos os processos produtivos. Júlia Crispim Sala. O uso de uma composteira de chão ou doméstica, nesse caso, se encaixaria bem nessa proposta? Sim, principalmente se você tiver uma preocupação com onde você vai comprar esse produto. Ah, eu vou comprar do pequeno produtor que eu sei que não usa agrotóxico. E aí eu vou fazer minha compostagem. Sim, porque o alimento ele está voltando para o solo como ele deveria voltar. Ele está sendo alimento mesmo ali para uma plantinha, para uma coisinha, para uma outra. Sim, com certeza. Isso seria uma forma mais caseira de aplicar o Cradle to Cradle, que eu acredito que é incrível. No Brasil a gente tem muitas iniciativas assim. Em Araraquara mesmo tem. Eu não Sim, estou fazendo propaganda porque eu não conheço direito, mas eu vejo muito no Instagram a Kenildu, que é de Canudo. Eu não sei se todo mundo já ouviu sim. falar, mas é bem legal. Bom, agora a gente pode voltar para a apresentação lá da camiseta. Eu acho que a gente divergiu um pouco, né, do que era para responder no chat. Não, tá ótimo. É mais uma. Todo mundo jogando as ideias e a gente conseguindo chegar num consenso, todo mundo entender direitinho. A metodologia aqui não é muito simples, né? É, essa parte agora da camiseta e do que a gente vai fazer com a camiseta, eu estou no aguardo para ver o final da história. Na verdade, o que eles falam ali que antes da camiseta tenha sido produzido um tecido que é biodegradável, que já existe, inclusive. Bom, vou voltar lá para a apresentação, tá? Vocês estão vendo? Sim, a gente está vendo. Agora vamos falar sobre o ciclo técnico. Depois do ciclo biológico, consequentemente, a gente tem que entender se o produto ele vai se adequar à biosfera e à atmosfera. Então, vamos lá, uma produção, como ela será feita? A gente coloca uma bicicleta, né? Eles colocam, eu coloquei como exemplo para vocês. A gente tem a produção da bicicleta, a produção da bicicleta na fábrica, uso da bicicleta, aí ela retorna à fábrica, ela é retrabalhada e ela vira outra bicicleta novamente. E aí, o que vocês acham? O que vocês acham, gente?
Possível, não é possível, outros produtos que poderiam ser feito isso. Porque o ciclo técnico, ele é realmente isso, voltar para a produção. Eu acho que o exemplo da bicicleta piorou ainda mais como que a gente vai fazer isso. Pela camiseta eu ainda estava tendo uma ideia, agora uma bicicleta eu não faço a menor ideia de como que a gente vai fazer uma coisa assim tão tecnológica, no sentido que ela precisa ser firme e durar muito tempo. Então, realmente, para mim, ficou mais difícil. É realmente reutilizar as partes da bicicleta. Reutilizar em outras produções. Não simplesmente jogar fora. Porque é isso, a teoria, é que a gente tem muito na cabeça a ideia da teoria do produto obsoleto, né? Que uma hora ele vai morrer. E o Cradle to Cradle, ele quer revolucionar isso. Ele quer mostrar que o produto ele não vai morrer. Se ele morrer, ele vai poluir o solo. Se ele poluir o solo, ele vai poluir o ser humano. E aí ele quer mostrar isso, um ciclo, sempre um ciclo, sempre um ciclo, sempre um ciclo. O que é produzido, ele tem que voltar para a produção, no ciclo técnico. Gente, voltei, desculpa, eu tava meio nervoso, tomei muito café, tomei muita água, tive que ir ao banheiro. A Beatriz Viola perguntou, e já tem muito a ver com a pergunta que eu queria fazer. Acho que só vamos conseguir mudar a crise ambiental que estamos se mudarmos todo o sistema de produção. A questão é, como as grandes empresas iriam comprar essa ideia de nova produção se estão acomodadas com a produção atual que já gera lucro? E aí a minha pergunta também, e já vai um pouco mais além, que é a gente aqui na academia, como a gente iria inserir essa ideia do cradle to cradle na ortodoxia e no mainstream? Ixi. Bom, vamos lá para a primeira pergunta. O programa Cradle to Cradle, ele se mostra muito lucrativo, porque você deixa de comprar um monte de coisa que faz mal para a saúde, para usar formas mais saudáveis, vamos colocar assim, né? Mais saudáveis de produção. Então, as empresas, elas deveriam olhar isso com melhores olhos, né? Como mudar quem tá ali no canto dele, achando que está tudo bem, porque está tendo lucro. Eu acredito que o governo deveria ajudar bastante, política pública, né? Mas aqui no Brasil a gente sabe que isso é impossível nos tempos sombrios que estamos vivendo. Mas é isso, eu acho que tem que ter pressão da sociedade, pressão do governo, para que essas empresas acordem e também, talvez, conhecer a metodologia, né? Porque, como eu disse várias vezes, é uma metodologia um pouco nova. Talvez as pessoas não tenham esse conhecimento. Eu não sei questões de valores, quanto eles cobram para fazer uma ambientação, um estudo. Mas eu acho que não deve ser muito mais caro do que desenvolver uma garrafinha que polua 5% ou menos. Qual era a outra pergunta mesmo? Como inserir Como inserir ortodoxia? no ensino de economia e na ortodoxia em geral mesmo? Olha, gente, vocês me pegaram. Não sei, não sei. Não sei, porque a ortodoxia é tão fechada, né? Não sei. Eu acho que não é uma visão ortodoxa do meio ambiente, da economia. Eu gosto de alfinetar a teoria neoclássica. Eu estou no segundo ano ainda, mas o pouco que eu aprendi, que eu estou aprendendo de teoria neoclássica, eu gosto de alfinetar, principalmente por causa daquilo que você falou no começo e do que a gente está conversando aqui, que é a sustentabilidade. A gente tem que olhar para o futuro, a gente tem que olhar o processo, e a economia neoclássica é muito estática, muito atemporal, ela não desenvolve muito bem. Sim, eu vejo um grande problema na economia heterodoxa, que ela deixa a economia dentro de uma caixinha e esquece que a economia é uma ciência mutante e é uma ciência que necessita, por exemplo, da antropologia, uma ciência que deveria andar de mão dada com a psicologia e não só com a matemática, não só. Ela deveria expandir
essa caixinha que a economia fica muitas vezes, né? Que que a economia heterodoxa prega. Inclusive, Veblen fala muito disso, né? Sim. Voltando para as perguntas aqui, Pedro Schonenberg perguntou: acho possível. Em geral, essas linhas de produtos metálicos podem ser aplicados ao cradle-to-cradle com maior facilidade, como latas, canudos de metal e copos de metal? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Eu acho que tudo vai depender de... Por exemplo, se a gente pegar uma linha de metal que já vem de uma reciclagem, eu acredito que sim. Agora, se a gente pegar para fazer do zero, aí teria que rever o processo de produção dele. E mesmo na reciclagem, né, rever, porque a gente sabe que é muito utilizado a água. E aí a gente precisa rever, teríamos que rever, conhecer o processo produtivo para entender de forma mais correta. Mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Até porque a engenharia, ela atualiza todo dia, né, as formas de produção. Então, eu acredito que sim. E o interessante do Cradle to Cradle é que ele leva o ideal de sustentabilidade e tira dessa parte só de reciclagem, depois da produção, para todo o processo. E aí a gente tem várias questões, e volta na pergunta da Beatriz, né, que a gente tem que mudar todo o nosso sistema de produção, e uma mudança brusca, assim, incomoda. Incomoda, e não incomoda porque é caro, incomoda porque tirar as pessoas de uma zona de conforto e ver o meio ambiente de uma forma coerente, né, de uma forma correta, de uma forma que deveria ser visto. Vitor Okada perguntou: em 2019, vi uma bicicleta feita com plástico reciclado e brasileira. Aqui teve uma pergunta no meio que acabou cortando. Aí ele mandou em seguida, mas não tive muita informação. Eu conheço essa bicicleta. Eu conheço, eu já vi. Ela é bem interessante, é bem interessante. Ela segue os passos do Cradle to Cradle. Não sei se 100%, porque eu não conheço a produção toda dela, mas é muito legal essa colocação, viu? Seria um case legal para estudar, bem legal. Eu não sei se é dessa que a gente está falando, mas rolou acho que era uma empresa de Curitiba, que ela tinha essas bicicletas, e elas ficaram paradas num estoque, porque a prefeitura não autorizou, sabe? Aí se perdeu, ficou lá. Também aí é o Estado indo contra qualquer medida de sustentabilidade. O Estado às vezes atrapalha. Pergunta de João Victor Hermida. Acho muito difícil um metal totalmente enferrujado prover outra bicicleta perfeitamente em um ciclo sem utilizar outros materiais. Já existem tecnologias trabalhando nessas ideias? Então, um problema que eu entendi da Cradle to Cradle é que ela não leva em conta o que já existe, né? Então, ela leva em conta novos meios de produção, novas formas de produção, novas matérias-primas não, novos produtos, novas formas de fazer, sei lá, um aço ou qualquer coisa que seja componente de uma bicicleta. Isso é uma defasagem na teoria. Então, eu não sei te responder. Aí teria que ser alguma coisa que derrete, que tira ferrugem, algum retrabalho aí dentro dessa bicicleta, né, ou dessa parte de metal, que poderia resultar numa reciclagem, mas aí a gente entra na reciclagem, a gente não entra no Cradle to Cradle. Porque, frisando mais uma vez, o Cradle to Cradle, ele é uma mudança de forma de produção, mais do que uma forma de reciclagem. Pedro Schonenberg pergunta: esse problema da água é muito difícil, é um passo imenso conseguir adaptar tantas indústrias para o tratamento de água. Eu já vou emendar na pergunta do Pedro também. O que a gente faz hoje sobre o tratamento de água, algo minimamente parecido com o Cradle to Cradle? Nada. Trata a água depois que ela sai.
mundo, a gente trata a água depois que ela sai da produção. A ideia do Cradle to Cradle é ter uma água tão limpa após produção que ela não precisa ser tratada. E sim, mudar essa visão da água para novas produções é um abismo, né? A gente tem um abismo. Mas, assim, eu acho que vale a pena repensar, né, gente? Vocês são jovens, estão aí no início de carreira, vão trabalhar fora, ou vão fazer mestrado, doutorado, não sei. Mas tá aí a ideia, fica aí a sementinha para vocês repensarem, que apesar de ser difícil, o negócio não é impossível. É só questão de rever. A gente tem que rever, a gente tem que desconstruir essa cabeça que a gente tem sobre a produção e entender a produção de uma forma diferente, de uma forma de realmente a produção ela alimentar o meio ambiente, o pós-produção alimentar o meio ambiente. Essas questões com o meio ambiente fica meio triste aqui no Brasil, porque o Cradle to Cradle está anos-luz da gente. Nosso ministro não sabe nem para que funciona a árvore direito. Exatamente. Exatamente. Aí a gente entra num problema aqui brasileiro que é pesado, né? Que só se a gente impeachment, de arrancar esses caras à força. Marcos Magalhães se inscreveu. Boa tarde. Eu queria perguntar se pilhas e baterias, né, que a gente tem que devolver para o fabricante, chega a ser Cradle to Cradle ou se encaixa também na questão de garrafinha retornável, que alguém já falou? Ele se encaixa na questão da garrafa retornável pelos produtos químicos que se encontram dentro das pilhas, né, que tem que ter um descarte diferenciado e etc. Então, ele não consegue ser recolocado ele não consegue voltar ao ciclo de produção. E tem alguma coisa para pensar isso no Cradle to Cradle? Porque a gente usa bastante pilha, bateria hoje em dia, ainda mais com a pandemia que está usando muito computador, celular, essas coisas. Olha, assim, de cara, eu nunca li nada, nunca parei para pensar, mas lembra que antigamente tinha uns recarregadores de pilha? Você comprava a pilinha recarregável, não sei se é da época de vocês, aí recarregava. Era horrível isso daí. Sim. Era ruim, mas talvez alguma tecnologia que melhore esse tipo de produto, né? Não sei. Aí, uma pergunta interessante. Aí, uma pergunta bem boa. Mudar a fonte de consumo de energia, porque a energia é limpa, a pilha não é energia limpa. Nessa linha, assim, dos produtos retornáveis e tal, eles não são um problema hoje, o jeito que a gente trata. É o melhor que a gente pode fazer na nossa situação. Mas o Cradle to Cradle vai mais além e, se for possível a gente fazer isso, o que tem que ser possível, a gente tem que almejar, a gente tem que fazer o Cradle to Cradle e tem que manter esses retornáveis, porque é o que dá para fazer, ainda mais num país subdesenvolvido como o Brasil. A gente pode lembrar que há uns 30 anos não existia leis para resíduo sólido. Então, você podia jogar resíduo sólido da sua indústria em qualquer lugar. E aí, a gente foi evoluindo e entendendo que isso não fazia bem para o meio ambiente, nem para a gente. E aí, o Cradle to Cradle é isso. Eu acho que, assim, agora, nesse momento, é muito difícil entender o Cradle to Cradle ou entender como ele pode ser colocado em prática. Mas eu acho que se a gente parar para pensar, ter alguns insights, alguma coisa aqui, uma coisa ali, a gente vai entender que não é nada disso, que ele é mais fácil do que a gente imagina. Tem mais uma pergunta aqui. Eu não sei se você já vai querer voltar para a apresentação, se tem mais coisa. Não tem. Só tem mais... Vamos focar nas perguntas, então. O Pedro Schonenberg perguntou: acho que temos a ideia de tratamento de água muito atrelada apenas a esgoto e saneamento, e aí falta unir isso à empresa. Temos, mas as empresas... Tem a CETESB, por exemplo, aqui em São Paulo, que se você poluir algum rio, algum efluente lá seu, você leva multas milionárias. Então, as empresas, a obrigação delas é cuidar ali do rio, da água delas. Mas é isso mesmo, a gente tem uma ideia muito ligada a esgoto, a saneamento básico, a saneamento... E a gente precisa olhar mais para as empresas, a gente precisa entender se elas estão fazendo o suficiente ou se elas estão fazendo meia boca para não ganhar multa, que geralmente é isso que elas estão fazendo.
né? E aí é uma preguiça, é uma falta de conhecimento, uma falta de vontade de mudar isso aí. É tipo aumentar aquela mentalidade da empresa no Brasil que, não tô nem aí se eu tô poluindo, mas eu tô ganhando meu dinheiro. O que é diferente dos países apresentados como Suíça e Holanda. Eu tenho uma pergunta, assim, uma citação mais, é um tema que ninguém perguntou aqui no chat ainda, eu acho que é interessante a gente voltar nele, que é o design único. Eu tinha uma visão totalmente contrária do design único, eu achava que se a gente produzir o mesmo produto, assim, para todo mundo, é mais fácil, vai ter menos resíduo, eu achei muito interessante, acho que dá para a gente retomar isso, às vezes as pessoas podem não ter entendido direito. Eu queria citar um livro também da Ayn Rand, ela é norte-americana, ela é meio polêmica, as coisas que ela escreve, mas é um livro que não fala de economia, chama A Nascente, conta a história de um arquiteto, o Howard, e ele é muito excêntrico, porque as casas que ele constrói não era o clássico. Aquilo não é uma casa normal, que é igual a Mayara falou, que você compra o terreno, você passa esqueci o nome da máquina, para deixar plano, coloca grama. Ele construía as casas no meio dos lugares que tinha. Ele fez uma casa no meio de uma floresta lá, tinha os vidros, que é iluminação natural. Ele construiu uma casa que era num penhasco, algo do tipo. Eu acho que essa noção de design único, hoje em dia, ela está muito atrelada a uma produção em massa ainda, porque, por exemplo, o iPhone ele tem um design único, mas não necessariamente, tipo, me enrolei. O iPhone, ele tem um design único, mas ele tem várias versões. Tem, tipo, o iPhone 5C, que é mais barato, e não necessariamente leva ao Cradle to Cradle. Então, essa questão do design único é muito, muito legal da gente debater. A questão do iPhone é a questão da obsolência do produto, né? Eles lançam um produto fadado ao fim. E não existe nada, pelo menos eu nunca vi falar que existe alguma coisa no iPhone que vai ser reciclado depois ou que pode ser reciclado. Então, isso é um ponto. E a questão do design único, né? É exatamente o que você falou. O design único, ele não leva em consideração a cultura da região, como eu expliquei lá com o sabão, o tipo da água, e etc. Então, o que ele causa? Ele é um produto para atingir a eficiência máxima. Mas se ele está num lugar que ele poderia ser um produto mais suave, e mesmo assim ele atingiria a sua eficiência máxima, ele vai poluir muito mais do que se ele estiver num lugar que ele tem que ser forte para atingir sua eficiência máxima. Então, essa é a questão. Realmente, o design único do produto é um problema. Então, deveriam ser feitos estudos para que existissem sabão para tal área, para tal área, para tal. Isso não é muito difícil. Tem empresas que já fazem isso. Por exemplo, as empresas orgânicas, de saboaria orgânica, de produtos orgânicos. Elas não têm um estudo, mas elas têm esse estudo de água, de como é água aqui, como é água ali, como é água lá. Mas elas têm, as empresas, elas usam mais próximo do orgânico possível, né? Do natural, do não poluidor. Legal, realmente. Bom, gente, não teve mais perguntas aqui no chat ainda. Se alguém quiser, pode perguntar. Tem mais apresentação, Mayara? Não, só vou deixar aqui um minutinho. As minhas referências teóricas. O Marcos se inscreveu. E aqui, se alguém quiser entrar em contato comigo, meu e-mail. Agora que você falou das empresas de sabão e tal, seria a Lush um exemplo de uma empresa Cradle to Cradle, porque é orgânico, eu acho? Desculpa, eu não entendi. Seria a Lush um exemplo de empresa de sabão que é Cradle to Cradle? A Lush é. A Lush ela é uma empresa da Inglaterra, né? Ela saiu do Brasil, inclusive, fiquei muito triste. Mas sim, porque a Lush ela faz produção à mão, ela tem todos os produtos dela rastreáveis, os potinhos dela, eles podem voltar para o meio ambiente. Sim, a Lush sim, com certeza.
Ó, o meu e-mail é mcavalarimota@gmail.com. Vou colocar aqui para vocês no chat. Economia Cradle to Cradle, assim, eu particularmente eu gostei muito, eu não conhecia, eu acho que é muito legal, a gente precisa dessa mudança, assim, precisa virar a chave para começar a andar para o futuro de um jeito sustentável. E o que a gente fez aqui hoje, as pessoas tirando as dúvidas, tendo as perguntas, trazendo coisas que a gente já tem, né, dos retornáveis, é muito legal, muito importante para a gente estar fazendo parte dessa construção, né? A gente tem que conhecer as coisas novas para a gente conseguir replicar. Então, em nome do PET, eu gostaria de agradecer a Mayara. Gente, eu não estou terminando o evento ainda, tá? É para ficar aí. Eu gostaria muito de agradecer a Mayara pela participação e todo mundo que está aqui interagindo no chat, ou quem também não está interagindo, só está assistindo também. É muito importante a participação de vocês. Posso falar? Claro. Gente, muito obrigada pela atenção. Eu espero ter contribuído com vocês em algum ponto. Se vocês quiserem me mandar e-mail, qualquer coisa do tipo, eu estou sempre à disposição. Se alguém quiser estudar o Cradle to Cradle, quiser indicação de literatura, estamos aí. Né? Eu sei quanto é complicado sair da nossa caixinha, mas é isso que o Cradle to Cradle faz, ele tira a gente da nossa caixinha. Queria agradecer ao PET pela oportunidade de trazer essa nova teoria aí para vocês. E tem a minha amiga Luana, que está aqui me assistindo. Eu queria falar muito obrigado para ela, que foi ela que me apresentou a teoria Cradle to Cradle. E eu me interessei imensamente, agora estou aqui falando sobre ele. Muito obrigada. Quando vocês precisarem de alguma coisa, podem me chamar, podem me mandar e-mail, estou sempre à disposição. A gente que agradece. A Patrícia enviou o formulário do feedback para receber o certificado. Agora, para a gente terminar, para ficar legal, vamos bater palma, clique em levantar a mão e depois desclica assim, ó, rapidinho. Ó. Levantei a mão, abaixei, ó, batendo palma. Aí. Obrigada, gente. Muito obrigada. Tchau, gente. A gravação vai estar no canal do YouTube.